Olá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo integrado de pragas e doenças. Especificamente, vamos falar sobre a broca do café e sobre a risoctoniose. É, os alunos que fazem parte desse trabalho é a Aline, a Dominique, a Graziela, a Isabela, a Natália e Tainara, sendo que a Aline, Graziela e Natália ficaram responsáveis pela parte teórica, a escrita do trabalho, e a Dominique, a Isabela e a Tainara ficaram responsáveis pela apresentação. Agora eu, Isabela, vou começar falando um pouquinho sobre a broca do café. Esses são os tópicos que a gente vai estar abordando durante a apresentação. Bom, primeiramente, situando, né, o contexto da broca do café. Primeiramente, seu nome científico é Hipotenemus rampei, e a broca do café ela tem sua origem na África. Em 1913, ela chegou na África do Sul e no Brasil ela foi introduzida primeiramente em São Paulo e veio junto com essas sementes que foram importadas da África, que tem o seu local de origem. Entre 1913 e 1924, o inseto ele se disseminou por vários cafezais, né, a região ali de Campinas, e tendo isso a sua grande proliferação. Em 1924, observou-se então os indícios, né, da severidade dessa praga na safra que foi colhida nesse período. Algumas características da broca, características morfológicas, né? O inseto é um inseto pequeno, de corpo cilíndrico, tendo cerca de 2 milímetros, e o seu corpo também, além de ser cilíndrico, ele é encurvado. A cor, na maioria das vezes, é caracterizada como negra, e ele possui um ciclo aí de longevidade de aproximadamente 156 dias, sendo 4 dias para a fase de ovo, 14 dias para a fase da larva, 6 dias para a pupa e 130 dias para a fase adulta, mas isso pode modificar de acordo com a região e principalmente em relação ao clima. Uma frase aí muito interessante que deve ser levada, dita por Souza Reis em 1993, é que a broca é considerada uma praga-chave para a cafeicultura, porque reduz a produtividade e deprecia a qualidade dos frutos, atacando-os em qualquer estágio de maturação, desde verdes, maduros a secos, e seus danos eles propiciam perda de peso das sementes, queda dos frutos e ainda atrapalha o seu desenvolvimento, perda da qualidade do fruto. Consequentemente, a classificação aí diminui, né? Menores numerações da classificação, além de perda na qualidade de bebida. Em relação ao seu ciclo ecológico, ela apresenta um ciclo holometabólico, ou seja, possui metamorfose completa, desde ovo, larva, pulpa e adulto. Possui hábito endofítico, ou seja, a maior parte do seu ciclo dentro do fruto, e isso faz com que dificulte, então, o seu controle. Além disso, possui um ciclo multivoltino, ou seja, várias sobreposições de gerações. Então, no mesmo talhão, a gente pode ter aí estágios diferentes dessa praga. Em relação aos seus prejuízos causados às lavouras, primeiramente, né, ele ataca o fruto do café, e esse fruto ele vai ser fonte de alimento para todas as fases, desde o crescimento até a reprodução. Que eu falo no caso, né, o fruto ele é o meio, né, para que se haja o crescimento e a reprodução desse inseto. Em relação aos prejuízos causados, descritos por Souza Reis em 1997, perda de peso do café beneficiado devido à alimentação das larvas, diminuição da qualidade devido à depreciação do produto na classificação por tipo, pelo fato que 5 sementes brocadas constituem um defeito, pode ocorrer queda prematura dos frutos quando perfurados, inviabilidade na produção de sementes de café, considerando que os frutos perfurados pelo inseto são descartados, ou seja, ele não pode ser utilizado, perda de mercado externo, já que países importadores dessa commodity não aceitam nenhum café brocado, ou seja, aí a gente tem a grande importância dele nessa depreciação que ele realmente causa do produto, e isso afeta diretamente o produtor. Aqui algumas fotinhas ilustrativas dos danos causados, como vocês podem ver, ele realmente ele detona com o fruto, e isso faz com que haja perda, principalmente aí, né, do peso da semente.
Em relação aos fatores que influenciam seu potencial biótico, o seu ciclo ele é influenciado principalmente pela temperatura, tendo aí uma faixa ideal de 20 a 30 graus Celsius, mas sendo a 25 a que influencia positivamente em todos os estágios de desenvolvimento. Altas temperaturas, como eu disse, elas vão reduzir o ciclo, né? E isso faz com que há um aumento, então, do número de gerações na área. Precipitação, ela também influencia e pode influenciar na intensidade da infestação. Precipitações, né, quando está ali chovendo bastante, faz com que principalmente no estágio de frutificação e maturação dos frutos, faz com que haja diminuição da taxa de infestação. E estiagens, principalmente nessa época, frutificação e maturação dos frutos, faz com que haja o favorecimento da infestação. Então, essa broca, os fatores que mais influenciam positivamente, então, são as temperaturas aí entre 20 a 30 graus e períodos em que há estiagem, ou seja, calor e falta de chuva. Alguns métodos de controle que são utilizados. As medidas de controle elas devem se iniciar no final de uma safra e prosseguir até o aparecimento dos primeiros frutos no início da maturação. E a gente controla principalmente os adultos. Deve-se controlar os adultos, então, antes de ocorrer a oviposição, para não deixar, então, acelerar a incidência dessa praga. Existem vários tipos de controle, como o cultural, biológico e o químico, mas, entretanto, a adoção do manejo integrado, que é o chamado de MIP, é sempre a melhor opção. Em relação ao controle cultural, tem como objetivo evitar a permanência de frutos na planta ou no solo, e ele é feito através da realização de uma boa colheita, um repasse, ou seja, não deixando frutos no pé de café, e também a partir da varrição, varrendo todo aquele café que fica debaixo da saia, e isso faz com que haja com que a gente dificulta a sobrevivência da broca em possíveis frutos deixados no campo. Isso não deixando, então, ter a nova incidência na próxima safra. O controle químico é o método mais utilizado, porém, ele tem um problema que os inseticidas, né, que são registrados, eles apresentam alta toxicidade. E seu uso frequente também leva ao risco de desenvolvimento de populações resistentes. Entretanto, né, quando se opta por esse método, o nível de deve-se entrar, né, com o produto quando o nível de controle atingir de 3 a 5%. E o controle biológico ele é realizado utilizando insetos ou fungos para controlar, então, a broca. Se utiliza um exemplo de inseto é a vespa de Ugunda, e como fungo a gente tem a Balvera baciana. Nessa imagem ilustrativa a gente tem a broca do café, né, sendo controlada pelo fungo. Essas foram as referências que eu utilizei nessa apresentação. E agora as meninas vão dar continuidade falando sobre a risoctoniose. Bom, então, partindo para a parte da doença, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a risoctoniose. Pode passar. Isso, aí aqui a gente tem o índice, né, com os tópicos que a gente vai usar na apresentação. Então, de acordo com o Mesquita, né, et al., em 2016, a risoctoniose ela é uma doença que tem como agentes causais um grupo de fungos do gênero Rhizoctonia, com predominância da espécie Rhizoctonia solane, que é ocasionada aí o tombamento das mudas de cafeeiro. Então, essa doença ela é de ocorrência típica, né, em viveiros de café, principalmente ali nas fases de orelha de onça e de palito de fósforo. Os primeiros sintomas, eles vão se dar pelo aparecimento de uma mancha deprimida no colo da muda. Ela é escura e irregular. Então, muitas das vezes, ela vai formar um anel com até 3 centímetros de extensão. Então, ela vai ser, se ela não for controlada no tempo certo, tanto no viveiro quanto no campo, ela pode provocar o tombamento e a morte da planta, onde vem aí, né, o nome vulgar de tombamento ou de tombadeira. Pode passar.
Aqui, né, a gente tem uma imagem mostrando como que são esses sintomas nas plantas de cafeeiro. Pode passar. E agora falando um pouquinho sobre o ciclo ecológico. A Rhizoctonia solani, por muito tempo, ela foi considerada como um fungo estéril, porque aparentemente ela não produzia esporos. Então, esse fungo, ele produz basidioesporos, e, portanto, ela pertence aí aos basidiomicetos. O fungo, né, ele persiste no solo, infectado ali por um longo período de tempo, então na forma de micélios e de escleródios. E geralmente o micélio ele vai crescer sobre a superfície da planta, formando várias camadas de infecção. E ele se espalha facilmente pela água da chuva, via máquinas de uma planta para outra ou de outras formas também. E por fim, as plantas com crescimento mais vigoroso, né, elas são menos suscetíveis do que as plantas que têm um crescimento irregular ou que são mais fracas. Pode passar. E como é que fica os prejuízos, né, que são causados nas lavouras? A risoctoniose, ela é uma doença muito importante dentro de viveiros e de sementeiras, né? E de acordo com Mendonça et al. Em 2000, isso ocorre devido à sua capacidade de reduzir o número e o vigor dessas mudas. Então, além de que no campo elas podem afetar as mudas, né, até um ano após o plantio, o que vai interferir, assim, no desenvolvimento normal dessas plantas. Pode passar. Os sintomas característicos, né, eles ocorrem em pós-emergência, então eles aparecem ali próximo ao solo, né, na região do caule, o que vão ser formadas lesões entre 1 a 3 centímetros de extensão, e vai circular esse caule, promovendo uma espécie de estrangulamento e de paralisação, né, da circulação de seiva nessas mudas, o que vai ocasionar, assim, a murcha e, posteriormente, a morte dessa muda. Segundo o Mattiello, em 2021, vai ocorrer, então, uma infecção no colo da muda, ali na região da base, né, perto desse substrato. Então, ela vai evoluir e apodrecer uma porção desse caule, matando, assim, essa mudinha. Essa doença, ela ocorre em reboleiras, que vão aumentando, né, podendo danificar, assim, toda a sua lavoura. Pode passar. E aqui, né, uma imagem mostrando uma planta com risoctoniose. Olá, pessoal, eu sou a Tainara e dando continuidade à fala da Dominique, que é sobre a risoctoniose, agora eu vou estar falando sobre os fatores que influenciam em seu potencial biótico, considerando esse fungo. Então, esses fatores é relativo aos fatores que podem influenciar no potencial de reprodução do fungo. A espécie do fungo da risoctoniose é uma espécie muito complexa. Ela tem muitos bióticos que diferem quanto à patogenicidade aos hospedeiros, a distribuição na natureza e a aparência em meio à cultura. Então, ela vai ser uma espécie muito adaptável em diversas culturas, causando danos muito severos. E como a Dominique já conceituou um pouco, esse fungo da risoctoniose, principalmente o que atinge café, é um habitante de solo, colonizador pioneiro da matéria orgânica, geralmente encontrados nas primeiras camadas do solo, ou seja, nas camadas superficiais do solo, nos primeiros 10 centímetros. Então, ela vai atacar diretamente o colo da plântula, na fase principalmente da germinação da planta, né? E aqui eu estou ilustrando ao lado é uma plântula que foi afetada no estágio inicial da germinação, e aqui é como são os micélios, né, desse fungo. Pode passar.
Os causadores de dumping off, que são conhecidos como tombamento, geralmente são parasitas facultativos, ou seja, através da produção de enzimas, eles caracterizam-se por serem muito agressivos, matando rapidamente a plântula, promovendo sua decomposição e reproduzindo-se às custas dos nutrientes obtidos. Ou seja, a planta ela vai conseguir fazer a absorção dos nutrientes através das raízes, mas o fungo, ao atacar o colo da planta, vai fazer com que esses nutrientes não sejam distribuídos para o restante da planta. Então, vai fazer uma lesão muito característica que vai poder ser observado principalmente nos estágios iniciais do cafeeiro, né, que é a cultura nossa aqui em questão. Então, aqui a gente tem uma ilustração da severidade, né, do grau de severidade, da agressividade desse fungo, atacando o colo da planta e evoluindo rapidamente. Pode passar. Onde esses fungos vão preferir atuar, né, em relação aos fatores bióticos. Vão preferir atuar em regiões que contenham temperaturas elevadas e chuvas frequentes, alta umidade, chuvas seguidas de frio e subsequente clima quente, e a sua temperatura ideal de atuação é de 25 a 29 graus, segundo Hartmann e seus colaboradores em 1999. O que pode influenciar o dumping off, que é o tombamento? A umidade, a temperatura, a densidade populacional do patógeno, a supressividade do solo ao patógeno e o vigor da plântula. Quanto menos vigorosa a plântula, mais vigorosa a plântula, na verdade, mais esses fungos vão preferir atacar porque essa planta está sadia. E esses fungos também possuem uma grande capacidade saprofítica, ou seja, eles podem sobreviver de um ano para outro em restos culturais ou na forma de escleródios no solo. Por isso, é necessário que se faça a retirada de todas as plantas infectadas e o tratamento do solo, como a gente vai ver a seguir nas medidas de controle. Pode passar. Então, como métodos de controle, o que a gente tem? É preferível que se faça o controle preventivo, né? Se utilizem medidas preventivas, porque como esse é um patógeno de solo, depois que já ataca a planta, vai ser difícil tratar o solo com a planta já no solo. Então, é melhor que se escolha, quando se trata de viveiros, localização em áreas ensolaradas, que se faça a desinfecção do substrato, principalmente com brometo de metila, que é muito referenciado na literatura, evitar o excesso de umidade e sombras nas sementeiras, nos campos de areia, né? Isolar as reboleiras de plantas mortas, evitando plantar nesses locais, porque eles já foram infectados. Realizar pulverizações das mudas com fungicidas, principalmente em saquinhos, tubetes, para que se faça um controle curativo, né? Mudas sadias e de procedência, é melhor que se tenha a utilização delas, e com o aparecimento da doença, o controle mais eficiente é o replantio das mudas. Geralmente não tem o que fazer depois que essa planta já foi infectada. Quando o caule já foi afetado e os nutrientes não conseguiram transpassar o caule e ser distribuídos para o resto da planta, vai ter que retirar essa planta do campo e replantar ela. E quanto mais o caule se torna lenhoso, mais lignificado, menos a planta fica suscetível a essa doença. Então, é priorizado o controle em plantas quanto mais jovens, melhor, porque as mais velhas dificilmente vão ser infectadas. Pode passar. Essas foram as referências que a gente usou para a parte de risoctoniose. E foi essa a apresentação. Muito obrigada pela atenção.